Quando você contempla algo que é pecaminoso, a tentação vem também como uma força interna. É a natureza pecaminosa. É aqui que o inimigo encontra algo em que nos fisgar, porque nós temos uma tendência para o pecado. Então, quando diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, semelhante no sentido de que ele foi tentado em todas as coisas, mas diferente, porque as tentações sobre Cristo não tinham esse apelo interior, porque a natureza interior de Cristo era completamente diferente da nossa. Se nós temos uma tendência para o pecado, uma inclinação natural para o pecado, a natureza humana de Cristo era completamente destituída desta tendência. Essa é a pessoa de Cristo, e justamente por isso ele pode nos socorrer. Então se Jesus não tinha natureza pecaminosa, e nós temos, então peraí, isso é injusto. Então ele tinha vantagem sobre a gente. É injusto se você estivesse competindo com ele. Jesus não veio para competir com você, para ver quem resiste mais à tentação, se é ele ou se é você, e ele está de longe assim, torcendo para você cair, e ele mostrar que ele não cai. E aí você vai dizer, não, assim é injusto, porque o senhor não tem tentação para inclinação para o pecado, e eu tenho. Mas ele tinha uma vantagem? Tinha uma vantagem? É óbvio que ele tinha vantagem, nesse sentido interior. E ainda bem que ele tinha vantagem. Se eu preciso de alguém para me tirar da lama na qual eu estou me afogando, eu preciso de alguém que seja mais forte do que eu, que tenha mais resistência do que eu, que possa vencer o que eu não posso vencer. Ainda bem que Jesus é superior. Se ele era superior na sua natureza, entenda que as tentações que ele recebeu também foram superiores às suas. Jesus foi tentado na sua natureza humana, mas foi tentado na sua natureza divina também, porque transformar pedras em pães não é uma atribuição que o ser humano possua. E Jesus responde como? Nem só de pão viverá o homem. Então, se a natureza de Cristo era superior à sua, entenda, as tentações que ele sofreu também foram superiores às suas. Não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado em todas as maneiras à nossa semelhança. Espera aí, então Jesus foi tentado em todas as coisas que eu sou tentado? Hebreus 4,15, tentado em todas as coisas. E eu trago a pergunta, Jesus foi tentado em todas as coisas? Não? Mas a Bíblia está dizendo que ele foi tentado em todas as coisas. E agora? Jesus foi tentado em todas as coisas? Sim ou não? Que complicação, né? O que você entende por tentado em todas as coisas? Então alguns querem dizer assim, querem entender assim, não, Jesus não foi tentado em todas as coisas. Por exemplo, Jesus não foi tentado como um homem rico é tentado nas suas tentações, características de alguém que possui muitas posses e tem as suas próprias tentações, porque Jesus viveu uma vida de pobre. Jesus não foi tentado como uma pessoa idosa é tentada nas suas características e nos grandes desafios que a vida impõe sobre uma pessoa assim, e tem as suas tentações características da idade, porque Jesus morreu jovem. Jesus não foi tentado como uma mulher é tentada em suas características femininas, porque Jesus foi homem. Jesus não foi tentado como um jovem do século 21, que mora numa grande cidade como São Paulo, e tem uma vida urbana e as tentações características de um universo urbano, de uma sociedade urbana contemporânea, porque Jesus viveu na Palestina de 2000 anos atrás. Então, como é que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas? É evidente que a Bíblia não está se referindo aqui a cada tentação em si. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Jesus foi tentado em todas as coisas do seu contexto de vida, assim como você é tentado em todas as coisas no seu contexto de vida. Da mesma forma como você é tentado em todas as coisas, Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, Jesus foi tentado em muito mais coisas do que você é, e com muito mais frequência, e com muito mais força e intensidade. Qual é o interesse que o diabo tem em você? Você acha que isso vai fazer muita diferença para ele? Você venceu ou não venceu uma tentação? Vai fazer muita diferença? Só vai dar uma alegriazinha a mais para ele está ofendendo ao Criador, ele está se vingando do Salvador, mas não faz muita diferença para ele se você é tentado ali na hora de sair da igreja, se você vence, se você não vence, não faz muita diferença para ele. Mas em Cristo era diferente. Satanás sabia que o seu destino eterno dependia da vida de Cristo. Se ele pudesse levar Jesus a um pecado, ainda que fosse por pensamento, ele obteria vitória no grande conflito.
ele legitimaria o domínio desse mundo para si, que foi usurpado, mas aí ele passaria a adquirir o direito de governar sobre este mundo. A mínima nódoa moral que fosse imposta sobre Jesus Cristo traria a vitória para o inimigo de Deus. E ele sabia que a sua única chance seria vencer a Cristo. Não é vencer você menos, tá? A sua única chance era vencer a Cristo. Agora você imagina se ele colocou todas as suas forças, todos os seus engenhos e todos os seus associados nesta empreitada, sim ou não? Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, não é que ele foi tentado como você é tentado na sua vida, no contexto, não é isso. Quer dizer o seguinte: em todas as áreas da vida ele foi tentado, e é por isso que ele pode socorrer você. Ele conhece a força da tentação, e é por isso que ele pode socorrer você. É isso que está dizendo o texto. Já no monte da tentação, lá no deserto da tentação, no começo do seu ministério público, quando ele foi batizado, foi para o deserto, conduzido pelo Espírito, e lá ele foi tentado pelo diabo. Lá ele sofreu 3 tentações, não foi isso? Me ajude a lembrar quais foram as 3. A primeira delas eu já mencionei aqui: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo o levou para o pináculo do templo e disse: está escrito, aos teus anjos dará ordem para proteger-te, lança-te daqui abaixo, que os anjos vão te proteger. E citou mais uma vez a Bíblia, um salmo. E Jesus responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Respondeu com a Bíblia. E aí o diabo mostra a Jesus os reinos do mundo e a glória deles. Jesus de alguma forma tem uma visão. Não sei que tecnologia o diabo usou. Se fosse nos dias de hoje, eu poderia imaginar um grande telão de LED gigante que foi colocado, ou quem sabe mais do que isso, né? Como é que chama essa tecnologia? Holograma, uma imagem de holograma assim, que Jesus teve uma visão dos reinos do mundo e da glória deles. E aí Satanás disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que atrevido esse sujeito, não? Ele assumiu que ele era o dono de tudo. Então, nessas 3 tentações estão os 3 grandes princípios, as 3 grandes áreas da vida em que nós somos tentados. Todas as tentações que nós sofremos, seja qual for, vai caber em essência numa dessas 3 categorias. Transforma estas pedras em pães, ou seja, não espere pelo cuidado de Deus. Você está esperando que Deus vai satisfazer as suas necessidades? Você está deixando de dar um passo, de tomar uma decisão, porque você crê que Deus vai interferir e vai ajudar você? Não espere por isso. Tome as suas próprias providências. Uma tentação de agir independentemente de Deus. Quando você é tentado a fazer um negócio com desonestidade, Deus está dizendo: meu filho, não é, mas eu vou ter muita vantagem. Não faça, espere, dependa de mim. Mas quando você dá um passo para agir independentemente de Deus, para obter vantagens, para alcançar qualquer objetivo na sua vida, fora dos planos de Deus, isso significa agir com independência de Deus. E foi isso que o diabo fez com Jesus. Está com fome? Não espere Deus. Não espere o cuidado de Deus. Tome as suas próprias providências. Transforme essas pedras em pães. E Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação, qual foi? Lança-te daqui abaixo, que Deus dará ordem para os seus anjos para te protegerem. Agora o diabo leva para o outro extremo. Se a primeira tentação era agir com independência de Deus, a segunda tentação consistia em agir com superdependência de Deus, presunção. Faça qualquer coisa que Deus vai proteger você. Essa superdependência, ter a presunção de que Deus vai proteger você, independente das decisões e caminhos por onde você andar. Superdependência de Deus. Você frequenta lugares, você faz coisas, você lê coisas, você assiste coisas, você mantém relacionamentos que são perigosos. Mas no fundo você diz assim: não, mas eu estou orando para que Deus não deixe eu cair. Não me deixe cair. Presunção. Esperar o cuidado e a proteção de Deus, mesmo quando você está em caminhos que não são os caminhos de Deus. E a terceira tentação: tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. Qual é a essência dessa tentação aqui? Qual é a essência? Satanás estava dizendo assim: Jesus, você veio do céu, se fez homem, está passando por isso aqui, esse sofrimento todo, você veio passar por tudo isso aqui, você sabe pelas profecias o que está pela frente, o sofrimento, a rejeição, a morte, a traição, você vai ser traído, você vai ser humilhado, você vai ser separado do Pai. E Jesus sabia de tudo isso. E aí o diabo diz assim: vamos pegar um atalho? Vamos pegar um atalho? Você vai fazer tudo isso para reconquistar o mundo para Deus? Porque eu vim aqui e tomei conta do mundo? E agora você quer reconquistar o mundo e vai passar por tudo isso? Não precisa. Vamos tomar um atalho? Se ajoelha aqui e me adora, que eu te devolvo tudo, os atalhos da vida. Quando você até pensa em fazer coisas para Deus, mas sem seguir os planos de Deus para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus estabeleceu um caminho por onde você andar, e esse caminho está delineado onde? Na palavra de Deus, na Bíblia. Aqui estão os grandes princípios de vida. Aqui está a grande bússola para a nossa vida. O que a Bíblia diz para você fazer, faça. O que a Bíblia diz para você não fazer, não faça. O maior risco que você pode colocar à sua própria vida, à sua vida espiritual, é quando você dá um passo, uma decisão, uma iniciativa que está fora dos caminhos e dos planos de Deus. O plano de Deus, os planos de Deus para a sua vida profissional, não é que Deus evidentemente escolhe uma profissão para você, tal, não é isso, você vai escolher isso, mas os planos que estabelecem os grandes princípios, o princípio da honestidade, da operosidade, o princípio da excelência, o princípio da generosidade, tudo isso está dentro dos planos de Deus para a sua vida profissional, os planos de Deus para a sua vida afetiva, a pureza, não se una a um jogo desigual, e por aí vai, são os grandes princípios, mas aí com frequência você é tentada a dar passos fora desse caminho que Deus estabeleceu, tomar atalhos. Deus quer que você seja feliz na vida, aí você pensa assim: mas para seguir o plano de Deus está difícil, não está dando certo. Pastor, eu estou me preservando tanto, mas até agora nada. Eu tenho feito tudo como diz a Bíblia, mas a bênção não veio. E aí você é tentado a dar passos, a fazer escolhas, a tomar decisões que estão fora dos princípios da Bíblia, para alcançar o seu objetivo, que é ser feliz, ser realizado. Sabe o que é isso? É o diabo dizendo para você: aqui estão os reinos do mundo e a glória deles. Você quer alcançar isso seguindo o plano de Deus? Está muito difícil. Sofrimento, humilhação, cruz, não. Me adore e eu te dou tudo. Então, quando o texto bíblico diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, podemos entender dessas duas formas. E eu creio que não é uma ou outra, eu entendo que é uma e a outra. A primeira forma é: Jesus foi tentado em todas as coisas, porque o diabo não deixou nenhuma área da sua vida na qual ele não tenha tentado derrubar Cristo. Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas da vida. É por isso que ele entende as suas tentações. E ele foi tentado em todas as coisas, também no sentido de que já no deserto da tentação, as 3 grandes tentações que ele sofreu lá, dentro dessas 3 estão todas as tentações que nós podemos sofrer na vida. Qualquer tentação que você tiver, vai caber dentro de uma dessas categorias, né? Agir independentemente de Deus, com independência de Deus, agir com superdependência de Deus, ou agir fora dos planos de Deus. E aí você pode ter a segurança de que Jesus pode lhe socorrer, e mais do que isso, Ele pode lhe perdoar pelas quedas que você já... Ele quer lhe dar a vitória sobre a tentação, sobre o pecado, mas mais do que isso, Ele está disposto a perdoar quando você falha, quando você não consegue. Ele entende você.